Olá, seja bem-vindo. Hoje continuamos a trabalhar com o vetor autorregressivo, VAR. Iremos ver nesse vídeo a função impulso-resposta, ou função resposta ao impulso. Para isso, relembre que um vetor autorregressivo pode ser escrito na forma de uma média móvel vetorial. Nessa média móvel, as variáveis são expressas em termos de valores atuais e passados dos choques. O choque é esse termo ET menos I, em que I vai de zero, então é o valor atual, até valores passados indo até infinito. Essa representação é interessante porque ela permite traçar a trajetória temporal dos diversos choques, ET menos I, nas variáveis do nosso sistema VAR. E assim vamos considerar o modelo VAR com apenas duas variáveis na forma matricial. Então aqui nós temos as constantes, os coeficientes de inclinação, e aqui nós temos o erro, que nós vamos analisar o efeito de um choque sobre o erro, sobre os valores das nossas variáveis. E usando aquela equação 1, nós podemos então reescrever a equação 2 dessa forma, em que a equação 3 expressa y e z em termos dos nossos choques, E1t e E2t. Podemos reescrever essa equação 3 em termos de epsilon yt e epsilon zt. Relembre dos vídeos anteriores em que epsilon, yt e zt são os ruídos brancos do nosso modelo estrutural. Então, lembre do nosso modelo estrutural. Então, esses termos vêm do nosso modelo estrutural, que nós vimos no primeiro vídeo, em que nós trabalhamos com o vetor autorregressivo. As equações 2 e 3, então, podem ser combinadas. Então, nós vamos combinar a equação 2 e a equação 3. E teremos essa expressão. O que nós vamos fazer é simplificar a notação, denotando por uma matriz 2 por 2 e com elementos φ, j, k, i. Então, nós teremos essa matriz φ. Perceba que A1i é a nossa matriz A. Então, nós temos aqui I, depende no número de defasagens que estamos considerando das nossas variáveis endógenas. E relembre ali do modelo estrutural os coeficientes P. Agora nós temos nossa matriz φ, 2 por 2, ou de forma compacta. Então, aqui agora nós temos xt mais mi mais os nossos choques, agora epsilon, que é o nosso ruído branco do modelo estrutural, mais a nossa matriz φ. E esse φ que estamos interessados. Perceba que temos φ i. I indo de zero, então indica o efeito contemporâneo, a 1, 2, 3, infinito, que aí são as nossas defasagens. O mesmo I que está aqui é o mesmo I aqui, e é o mesmo I da nossa matriz A aqui. A representação da média móvel, então, permite examinar a interação entre as sequências y e z. E esses coeficientes dessa nossa matriz φ, ou seja, φi, podem ser usados para gerar, analisar, estudar os efeitos dos choques de epsilon yt e epsilon z
sobre as nossas sequências originais de y e z. É importante destacar que aqui estamos considerando apenas duas variáveis endógenas. Nós vamos ver no exemplo, no caso, com 3. E podemos ter muito mais do que isso. É o nosso modelo VAR. Então, depende de quantas variáveis nosso modelo VAR tem. Os 4 elementos, então, φ, j, k, 0, são multiplicadores de impacto. Nesse coeficiente que nós temos o 0, nós temos o impacto instantâneo, contemporâneo, de uma mudança de uma unidade de CT, indicado aqui, então, o 2 indica a segunda variável, aquela que está sofrendo um choque, e o 1 denota aquela variável que vai sofrer um impulso, um impacto, no caso y, por ser 1 aqui, dada uma variação em εz. Então, aqui nós temos φ 1, 1 e φ 1, 2. E aqui 1 entre parênteses. Então, aqui, como é 1 entre parênteses, nós estamos falando de uma defasagem. Como nós temos 1 primeiro em ambos, então estamos analisando o efeito sobre y. E aqui 1, então eu tenho o efeito, a resposta de um dado impulso em εy sobre o próprio y. E aqui φ 1, 2, a resposta de um impulso em εzt, um choque em εzt sobre y. Atualizar um período indica, então, que φ11, aqui onde eu tenho 1 e 1, também podem representar os efeitos das variações de εy e εzt sobre yt mais 1. Os efeitos acumulados desses impulsos unitários, seja em εy ou εz, podem ser simplesmente obtidos somando os coeficientes da função impulso-resposta apropriado para cada um deles. Então, aqui, se nós estamos analisando a resposta de um impulso, por exemplo, de εy sobre y, nós vamos analisar os coeficientes para esse εy, levando a uma resposta em y. E aí nós temos para uma, para duas, para três, para N defasagens. Então, o efeito acumulado é nós irmos somando esse multiplicador de impacto para cada uma das nossas defasagens. Observe, então, que após N períodos, o efeito de εzt sobre o valor de yt mais N é φ1, então 1 indicando aqui a nossa primeira variável, e o 2 indicando de onde vem o choque, de onde vem o impulso. Que no caso o 2, aqui nós estamos falando como z, e o 1 é a nossa variável y. Então aqui nós podemos ter, como vimos no slide anterior, φ 1, 1, 2, 2, 1 ou 2, 2, porque temos apenas duas variáveis. Após N períodos, então, nós apenas somamos o I no de zero, que é o efeito contemporâneo, a N defasagens. Os 4 conjuntos de coeficientes, porque nós temos 4 conjuntos, faltou 2, de coeficientes, porque nós apenas temos Z e Y, e o máximo que podemos ter é o efeito, o impulso de y sobre y ou sobre z, e yz sobre z ou sobre y. Então, 4 impactos. Se tivermos mais uma variável, então esse número aumenta. E esses coeficientes são chamados de funções impulso-resposta. Traçar as funções de impulso-resposta, ou seja, o coeficiente contra I, que é a defasagem, é uma maneira prática de representar o comportamento dessas séries. Se conhecermos todos os parâmetros do nosso sistema primitivo, nosso modelo estrutural, poderíamos traçar os caminhos de tempo
dos efeitos dos choques de epsilon, z e y puros. Mas nós temos aqui um problema que o VAR estimado é subidentificado. O conhecimento dos vários A e J e da matriz de variância por variância não é suficiente para identificar o sistema primitivo. Deve ser imposta uma restrição adicional ao sistema VAR, no caso aqui nosso, com apenas duas variáveis, para identificar as respostas ao impulso. Uma possível restrição de identificação é impor uma ordenação recursiva ou, também considerado, decomposição de Cholesky, de modo que YT não tenha um efeito contemporâneo sobre ZT. Então, por exemplo, aqui nós temos o coeficiente B12 vai ser zerado. Se ele não fosse, o que nós temos de fato seria... Então, como zeramos esse coeficiente, também não temos esse impacto de y sobre E2t. E assim simplificamos, mas isso permite identificar. Perceba que usando essa forma de identificação, na nossa equação 11, nós temos que todos os erros observados da sequência E2 são atribuídos a choques em EZT, uma vez que E2 é igual a EPSILON-ZT. Então, dada essa sequência EPSILON-ZT, o conhecimento dos valores da sequência E1T e o coeficiente de correlação entre E1T e I2T permite o cálculo da sequência EPSILON-YT usando a nossa equação 10. A decomposição de Cholesky, então, restringe o sistema de tal forma que um choque em epsilon e y não vai ter um efeito direto sobre ZT. Mas é importante lembrar que haverá um efeito indireto sobre ZT, dado pelos valores defasados de y, que afetam o valor contemporâneo. Por quê? Basta lembrarmos da nossa equação estrutural, em que nós temos vários coeficientes aqui e temos um coeficiente para y defasado. Então, no momento que nós temos um choque em YT, isso irá levar a uma variação em E1, mas então nós teremos uma variação em Y. Então, quando atualizarmos esse valor, ZT mais 1, aqui então nós teremos agora o valor de YT. Só que esse valor de YT sofreu um choque, então em ZT mais 1 nós temos uma variação indireta via essa variação aqui de epsilon. Variou o ET, E1T, no período T, e que quando estamos analisando ZT mais 1, nós temos aqui o YT na nossa equação. A decomposição força uma simetria, já que, como podemos ver pela equação 11, nós não temos nessa equação choques, efeitos de choques do epsilon y sobre E2. E essa simetria pode ser importante no sistema, uma vez que um choque sobre epsilon ZT terá efeitos contemporâneos em YT e ZT. Por essa razão, as equações 10 e 11 são consideradas, ou esse procedimento é chamado de ordenação das variáveis. E aí perceba que um choque em epsilon ZT afeta diretamente tanto E1, porque nós temos o ZT em ambas as duas equações, então afeta o E1 quanto o E2. Mas um choque em epsilon y afeta apenas diretamente o E1. Nós já vimos que também afeta Z, mas indiretamente. No próximo vídeo, nós continuamos a trabalhar com a função impulso-resposta, mas iremos ver esses conceitos aplicados no R. Espero que você tenha gostado do vídeo. Se gostou, deixe seu like, deixe seu comentário e até a próxima.